Todo mundo conhece o Lucas Lima e, posteriormente, parte da sua história. Um jogador que teve uma passagem muito positiva pela equipe do Santos, mas que não repetiu o mesmo sucesso vestindo a camisa do Palmeiras. E agora vem fazendo um campeonato simplesmente fantástico, vestindo a camisa da equipe do Sport Recife na segunda divisão. É verdade, na segunda divisão. E isso pode descredenciar esse jogador que, por sua vez, quando foi contratado pela equipe do Palmeiras, estava em alta, contrato de 5 anos, salário de mais de 1 milhão. E se não me falta a memória, exatamente Alexandre Matos quem levou esse jogador para lá. Que na época, no ano de 2021-22, não quis renovar o seu contrato com a equipe santista e isso causou um litígio muito grande entre o jogador e a torcida do Santos, quando mesmo transferiu de forma praticamente grátis para a equipe do Palmeiras. Isso revoltou ainda mais a torcida do Santos contra o atleta, mas o mesmo parece que foi rogado uma praga em cima desse jogador, que ele não conseguiu repetir as suas atuações. Mesmo assim, se tornando bicampeão da Libertadores, fazendo parte do elenco do Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro e por aí consequentemente. O jogador que foi muito criticado, assim como foi duramente criticado pela torcida do Santos pela sua saída, foi duramente criticado pela torcida do Palmeiras por não conseguir repetir aquelas grandes e belíssimas atuações vestindo a camisa 10 da equipe santista. O jogador entrou em declínio, né? Contrato longo, parece que ficou acomodado, salário altíssimo dentro dos novos padrões do futebol brasileiro. Parece, e só parece, ter deixado esse jogador um tanto acomodado com aquilo tudo que já havia conquistado no que diz respeito à liberdade financeira que todo jogador sonha com ela. O jogador, não conseguindo repetir as suas boas atuações, foi levado para o Fortaleza. Fortaleza não conseguiu também fazer boas atuações, voltou para o Santos, foi afastado, foi no Sport, não conseguiu repetir as boas atuações, voltou para o Santos mais uma vez, passou a treinar em separado porque não conseguia dar sequência no trabalho. O jogador se perdeu tecnicamente e parece que psicologicamente também não estava muito bem. Já nessa temporada, no ápice dos seus 34 anos de idade, o Lucas Lima parece ter se reencontrado já no final da sua carreira. Faz uma campanha no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão de encher os olhos, principalmente depois da chegada do técnico Pepa. O jogador o treinador tem potencializado ainda mais a capacidade técnica deste atleta. É aquele meio-campista clássico e extinto no futebol brasileiro, né? Todos eles já com a idade acima dos 30. Nós temos aí Paulo Henrique Ganso, nós temos até mesmo o Lucas Lima e tem o Matheus Pereira, que é o principal jogador do time do Cruzeiro e que atua exatamente nessa posição, mas é um pouco mais jovem, tem 28 anos de idade, tem muita lenha para queimar ainda e quem sabe fazer com que os brasileiros entendam que é absolutamente necessário que se tenha um jogador com essas características em seus respectivos elencos e também na seleção brasileira. O Lucas Lima fazendo uma grande temporada, mas está jogando muita bola mesmo, ele é o dono do time da Ilha do Retiro, potencializado ainda mais, já estava bem com o Guto Ferreira, potencializado ainda mais com o técnico Pepa, é o destaque, vai ganhar mais uma vez como o principal jogador da segunda divisão, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, mesmo porque pegou a equipe A equipe do Sport estava fora da zona de classificação e hoje ocupa a 3ª posição na tabela de classificação com 50 pontos e com muita autoridade, credenciado inclusive a chegar próximo ali e brigar pelo título nesse final de temporada. Ganhou o último clássico contra a equipe do Ceará e aliás o Lucas Lima deu 3 assistências nesse jogo, o jogo acabou de 2-1. 3 assistências do Lucas Lima, 2 gols não valeram e foi, aliás, o primeiro gol da equipe do Sport. Ele foi validado pela arbitragem, uma bela assistência do Lucas Lima e uma pré-assistência no gol da vitória, né? Então o Lucas Lima vem cada dia mais apresentando um melhor futebol naquela competição. E
hoje pela manhã eu recebi uma informação diretamente do nosso querido Nordeste, falando que o Cruzeiro tem um interesse nesse jogador. É lógico, vai dividir opiniões, caso isso concretize, e eu não estou falando aqui de contratação, não estou falando aqui de negociação avançada, não estou falando aqui de proposta, não estou falando de absolutamente nada disso, eu estou falando de interesse. O Cruzeiro procurou saber a respeito do jogador, que é um jogador interessante. Você pode não gostar, porque ele não conseguiu jogar no Palmeiras. Pode dizer que ele é jogador de time pequeno, embora eu tenha o Santos como o segundo maior clube do futebol brasileiro, e por lá ele jogou muito bem. É um jogador que tem um grande currículo, mesmo não sendo protagonista das conquistas, ele estava lá, fez parte. E se fez parte, ele tem que ser credenciado por isso também. E agora está trazendo o esporte da segunda para a primeira divisão. O Cruzeiro tem na posição apenas o Matheus Pereira, que é um jogador que dispensa comentários, mas não tem ninguém ali para poder ser o substituto imediato ou até mesmo para jogarem juntos em uma eventual situação. Todos nós sabemos que o técnico Fernando Diniz preza pelo jogador com um pouco mais de experiência. Não sei se tem dedo do Fernando Diniz nisso. O que sei é que sim, existe o interesse do Cruzeiro por esse jogador. É um jogador que, repito, vai dividir opiniões, inclusive neste vídeo aqui, porque tem gente que acha que não é legal, tem gente que acha que já tá velho. A gente sabe que o Fernando Diniz gosta de trabalhar com a velha guarda, né? A galeria. E é um jogador que não há necessidade de recuperá-lo. Contrário dos grandes nomes que estão ventilando aí e que são reais as conversas, tratativas e possíveis negociações. No caso do Dudu, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, o Rony, são jogadores que estão escanteados nas suas equipes, que não entregam já há algum tempo e que também o Fernando Diniz é especialista em recuperar esse tipo de jogador, porque capacidade técnica são indiscutíveis e nós não podemos andar na contramão da realidade, né? São jogadores que têm muita qualidade técnica, mas que não vêm jogando muito bem. Já o Lucas Lima é o caso contrário, é um jogador que já está com a idade, já está chegando, né, no final, 34 anos de idade, mas é um jogador que joga em altíssimo nível hoje, disputando a segunda divisão. Poxa, Cláudio, jogador de segunda divisão, isso é normal, tá, gente? Pelo amor de Deus, é normal contratar jogadores que atuam e que se destaquem na segunda divisão. Inclusive o Rodriguinho do América pode pintar aqui no Cruzeiro mesmo, pode pintar aqui no Cruzeiro, o contrato dele vai só até o final da temporada, tal qual o contrato do Lucas Lima lá na Ilha do Retiro. Então esse jogador pode estar retomando o protagonismo para voltar a vestir camisa de time de primeira divisão, mesmo já estando no final da sua carreira. Todo mundo sabe a capacidade desse jogador, tem uma virada de bola muito boa, tem uma visão de jogo fantástica, tem uma batida na bola sensacional, bate escanteio muito bem, cobra faltas muito bem e tem ajudado o esporte a ressurgir das cinzas. Bom, eu só quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha. Lucas Lima. Antes de comentar, pegue algum jogo do esporte aí, assista lá o compacto, aquele compacto de 8 minutos que mostra uma coisa um pouco além de lances de gols, né? Para você ver de que eu estou falando. Busca os números dele, analise esse jogador e deixe a sua opinião aqui. Serve ou não serve para vestir a camisa do Cruzeiro na próxima temporada? Para ajudar de alguma forma. Bom, eu, Cláudio Silva, entendo que seria um nome interessante para vestir a camisa do Cruzeiro na próxima temporada. Bom jogador.